Olá, chegando até vocês com mais um vídeo de curiosidades da Bíblia. Olha, o assunto de hoje realmente está interessantíssimo, super interessante o assunto de hoje. Fé ou pensamento positivo? O que você tem? É fé? Como que você sabe se é fé ou é um pensamento positivo? Como que saber se é apenas um pensamento positivo? Olha, fica aqui comigo que nós já vamos voltar para discorrer esse assunto. Eu quero convidar você um pouquinho para a gente ir lá fora. Vem lá fora um pouquinho comigo, só para mim poder dar um recadinho lá do lado de fora. Olha, chamei vocês aqui do lado de fora, aqui tá mais fresquinho, só para dar um recadinho para você. Eu quero pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Isso mesmo, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai receber automaticamente notificação de quando estiver no ar já um novo vídeo. E toda semana estamos chegando aí com 1, 2, 3 ou mais vídeos de curiosidade da Bíblia. É um verdadeiro curso teológico dentro da palavra de Deus que você vai estar aprendendo coisas sempre novas. E olha, é uma coisa interessante, até mesmo você que já fez um curso teológico, você vai, através de nossos vídeos, deparar com coisas que você nunca ouviu falar e que estão baseadas na palavra de Deus. São vídeos de curiosidades, vídeos de mensagens, sempre dentro de um contexto atual, na necessidade atual da igreja e das pessoas que necessitam nos dias de hoje, tá bom? E no final do vídeo, você pode encaminhar para pessoas que você conhece, que você gosta, para que você também ajude essas pessoas a estarem aprendendo a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Então, prossiga, conheça, cresça na palavra através dos nossos vídeos também, que são assuntos super interessantes na palavra de Deus, tá bom? Vem comigo agora, vamos voltar lá para o estúdio para podermos continuar esse assunto de grande interesse. Muito bem, de volta aqui então com vocês, aqui no estúdio, para gravar para vocês e tratar esse assunto de grande interesse e grande aprendizado e conhecimento para a sua vida espiritual também. Olha, o que você tem é fé ou simplesmente um pensamento positivo? Nós vamos ver quais as diferenças, mas falando sobre fé, nada melhor do que ler o texto, o capítulo da fé. Não vamos ler todo o capítulo, mas você sabe qual é o capítulo da fé na Bíblia? Hebreus capítulo 11, mas apenas o primeiro versículo diz assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a certeza de que algo vai acontecer. A fé é a realização de algo que no momento ainda não existe, mas através da fé traz à existência aquilo que nós estamos desejando. Mas vamos começar também o nosso vídeo de hoje citando uma frase que foi dita pelo pastor Cash Luna, pastor da maior igreja evangélica da Guatemala, uma igreja de mais de 40 mil membros na Guatemala. Olha o que ele disse, olha que frase super interessante que disse o pastor Cash Luna: não fique preso ao lado negativo das dificuldades. Estenda sua percepção para um plano muito maior, para um panorama que é mais amplo que sua circunstância atual. Olha, são palavras do pastor Cash Luna da Guatemala. Muito bem, falando sobre fé, vamos ver algumas considerações que a Bíblia tem sobre a fé. Por uma questão de espaço, até nós não vamos colocar aqui todos os versículos na íntegra, mas vamos citar os capítulos e livros para que você possa depois conferir aí na sua Bíblia, tá bom? Então, o que a Bíblia fala sobre fé? É preciso fé para crer em Deus. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Só é necessária uma pequena quantidade de fé. Lucas capítulo 17 e o versículo 6. A fé é necessária para alcançar a salvação. Paulo falou isso aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. A fé nos coloca num relacionamento correto com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Devemos aceitar aqueles que são fracos na fé. Romanos,
capítulo 14, primeiro versículo, o cristianismo é a única fé verdadeira. Efésios capítulo 4, versículo 5, fé é a esperança naquilo que não se vê. Está lá em Hebreus 11, o versículo que citamos no início. A fé acompanha a obediência a Deus. Hebreus 11, versículo 7 até o 12. Muito bem, para falarmos da diferença de fé e pensamento positivo. O que você tem é fé ou pensamento positivo? O que é correto ter? A fé ou pensar positivo? Pensar positivo é errado? Eu posso ter a fé e também ter pensamento positivo? Eu posso ter apenas a fé e não pensar positivo? Eu posso ter só pensamento positivo e isso não ser fé? Quais os resultados que trarão para a minha vida se eu tiver apenas um pensamento positivo? Qual a diferença? Como saber diferenciar fé de um pensamento positivo? É isso que nós vamos tratar aqui agora para você descobrir, e até o final desse vídeo você terá descoberto se o que você tem é fé ou é apenas pensamento positivo, ou você tenha os dois. Muito bem, efetivamente nossas palavras têm capacidade de nos condicionar para o bem e para o mal. Nossas palavras nos condicionam para as coisas boas ou para as coisas ruins. Por isso, quando falamos de fé, indiscutivelmente, nós devemos nos referir àquilo que nós escutamos de outras pessoas ou aquilo que nós falamos. E também o que nós falamos. Correto? Então, isso é indiscutível. Não dá para falar de fé sem falar daquilo que escutamos e aquilo que falamos. E é determinante aprender a falar sobre o nosso futuro. É determinante isso aí. Falar sobre o futuro de uma maneira positiva, esquecer aquilo que passou, já foi no passado, e não nos deter nas dificuldades do tempo presente. Por quê? Tem pessoas que alguma coisa ruim acontece, alguma coisa negativa acontece, e ela fica a vida toda discorrendo sobre aquilo. Ela não vê a hora de encontrar um amigo, uma pessoa, para contar algo negativo que aconteceu. Ou com ela, ou com uma outra pessoa, uma notícia ruim que ela viu no noticiário. Aliás, se você for ver noticiários hoje, você não vai ver nada de bom, só coisas ruins. As notícias ruins é o combustível para a mídia de hoje. Você sabe disso. Então, a fé, ela trabalha num campo muito mais superior a essas coisas. Então, para você administrar a fé, trabalhar no âmbito da fé, para você executar a fé, exercitar a fé, você precisa pensar somente em coisas boas, somente em coisas positivas. Mas isso não é apenas pensamento positivo. Já vamos ver a diferença de uma coisa ou de outra aqui, tá bom? Aguenta aí que nós já vamos chegar lá. Pessoas que pensam só no passado vivem uma vida infeliz, frustrada, depressiva, triste. Por quê? Porque nem sempre o passado traz coisas boas. Dificilmente uma pessoa abre um álbum de fotografias para ver fotos que tirou em uma de suas viagens, em momentos agradáveis, e fica curtindo aquilo. Geralmente ela se atém, na maioria das vezes, em relembrar coisas desastrosas do passado, coisas negativas que aconteceu no passado. Então, no âmbito da fé, o falar e o ouvir está muito conectado, está muito ligado uma coisa com a outra. E não dá para separar uma coisa da outra. No âmbito da fé, aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, é muito determinante. E tem pessoas que só lembram de coisas ruins, só lembram de coisas desastrosas. Tem pessoas que conhecem pessoas assim. Você encontra com alguém, encontra com uma pessoa, ela só tem notícia ruim. Você encontra com alguma outra pessoa, como vai você? Ela só vai dar relatos ruins. Mesmo que a situação não seja para tanto, ela gosta de fazer um drama, dramatizar as coisas ruins sobre a sua vida. Então, para trabalhar a fé, exercitar a fé, é necessário visualizar o futuro, como diz a Bíblia, Hebreus 11, versículo 1, diz assim: a fé é a realização das coisas que ainda não existem, não se vê. É a prova, é a existência. A fé, ela traz a existência.
Através da fé, nós saímos do mundo material, entramos no mundo espiritual, que é onde é criado todas as coisas. Como assim criado todas as coisas? O mundo espiritual é criado todas as coisas. Tudo que é material no planeta Terra, em outros planetas, em qualquer lugar do universo, tudo que é material veio do mundo espiritual. Quando não havia nada ainda, onde nada existia, Deus disse: haja luz, haja a terra, apareça as águas, apareçam os planetas. E Deus foi criando tudo através da sua palavra, do seu poder, tirando do mundo espiritual. Então a fé é assim que age a fé em nossa vida. Nós saímos do mundo material e entramos no mundo espiritual para poder começar a ser fabricado aquilo que nós pedimos lá, ser realizado lá, ser aprovado primeiro lá aquele projeto e depois, no tempo certo, receber aqui. Mas tem pessoas que só se atêm a coisas negativas. Então, para exercitar a fé, precisamos olhar para o futuro com esperança, com certeza, visualizar aquilo que nós esperamos e queremos alcançar. O passado tem que ficar no passado. O passado deixa para trás. Houve um sofrimento, aconteceu um sofrimento lá no passado, deixa esse sofrimento no passado. Não traga para o tempo presente algo desnecessário. Você já sofreu por essa coisa que aconteceu com você no passado, não precisa sofrer mais agora. Não precisa sofrer a vida toda. Você já sofreu por aquilo no passado, agora viva o presente momento na esperança, na fé e olhando para o futuro, para que as coisas aconteçam de uma maneira espetacular. E isso é exercitar a fé. Mas vamos ler um texto aqui para tomarmos por base, onde o salmista Davi, ele mostra para nós alguma coisa super interessante sobre a fé. Está lá no Salmo de número 23. Esse salmo é muito conhecido. Pessoas evangélicas e não evangélicas até conhecem esse salmo. O Salmo do Bom Pastor, Salmo 23. Salmo de número 23. Olha o que diz o salmista nesse salmo maravilhoso na palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de águas tranquilas. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da sombra de morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade, o amor, a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 23 é um dos salmos mais lidos e recomendados na palavra de Deus. Ele fala sobre o bom pastor. É o Salmo do bom pastor. Mas que lições de fé nós podemos tirar aqui? Esse Salmo 23 é uma poderosa declaração de fé, da qual Davi fala do seu futuro. Observe bem o que Davi fala. Apesar dele dizer que está angustiado, apesar dele falar que se sente até mesmo num vale de sombra de morte. Vale de sombra de morte, por quê? Havia uma passagem para entrar em Jerusalém que era através de um vale. Os viajantes, comerciantes, eles procuravam chegar durante o dia, porque eles tinham que passar naquele vale. E era um vale perigoso, onde os criminosos, bandidos faziam ali emboscadas na época para poder atacar ali viajantes que traziam mercadorias e bens para o comércio ali de Jerusalém. Então eles tinham que passar naquele vale. E Davi, ele compara, então ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi, ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha aqui, Davi não esconde as suas dificuldades. Muitas vezes passamos por dificuldades. Não precisamos esconder, fingir que não temos problemas, fingir, fazer de conta que não temos dificuldades, problemas, estamos à espera de soluções. Fé não é esconder dificuldades. O salmista, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele se compara ali como alguém que está em perigo, alguém que está vulnerável, alguém que está sem defesa alguma. Mas olha o que ele diz,
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não vou ter medo de nada, não vou ter medo do infortúnio, não vou ter medo que coisas ruins aconteçam. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele fala assim, porque tu, falando com Deus, estás comigo, porque o Senhor está comigo. Todavia não esconde a sua necessidade, mas ele demonstra uma fé inabalável, ele demonstra uma fé incrível. Ele diz, Deus está comigo, se Deus está comigo eu não preciso ter medo. Ainda que as circunstâncias agora, quando eu olho em volta, parecem um vale de sombra de morte. Mas mesmo lá no vale, o Senhor está comigo. Mesmo lá no vale, o Senhor está com você, que está ouvindo esse vídeo agora. Mesmo no mais profundo abismo, Deus sempre está com você e Ele quer que você olhe através dos olhos da fé. É uma metáfora aqui, olhar através dos olhos da fé. Visualize coisas boas. Sabe, tem muitas pessoas que, num momento difícil, eles só comentam aquilo. Eles só comentam a situação presente, ruim. Se é um caso de doença, por exemplo, eles só comentam sobre doença. Existe até estatísticas, você pode observar. Não precisa nem ser uma estatística, você pode observar. Quando uma pessoa descobre que está com câncer, ela vai lá no médico, ela faz os exames, o médico chega com a notícia, olha, infelizmente, senhor, eu tenho que falar para o senhor o seguinte, o senhor está com tumor, fizemos os exames, é um tumor maligno e vamos começar a tratar com os meios necessários para poder solucionar o problema. A pessoa não dura 1 ano e morre. Mas se ela não tivesse descoberto o problema, ela viveria 10, 20 anos, mesmo tendo aquele problema. Por que acelerou tanto a morte da pessoa? Porque ela começa, então, a visualizar um quadro de morte. Essa doença não tem cura. Isso não é possível. Tantas pessoas já foram embora com isso. E até amigos e pessoas próximas começam a falar palavras negativas. Você precisa se cuidar melhor, porque fulano de tal morreu exatamente com esse problema. Você precisa fazer um tratamento. Você precisa trocar de médico. Esse médico não está resolvendo. Você precisa procurar outro médico, porque o fulano de tal tratava com esse médico mesmo e morreu. São palavras negativas e a pessoa coloca aquilo na cabeça, ela não exercita a fé e morre dentro de 1 ano. Agora, se ela não soubesse, viveria por quê? Viveria muito tempo por quê? Porque ela não estaria focando em coisas negativas. Agora, se a pessoa, mesmo sabendo do seu problema, do seu mal, ela visualizar o bem, ela começar a dizer, não, estou com problema? Sim, é um vale da sombra de morte que Davi falou. Estou com um problema? Não precisa negar o problema, fingir que não tem nada. Estou com um problema, mas Deus vai dar vitória. Olha, já estou enxergando a cura, já estou enxergando a vitória. Olha, eu entrei na presença de Deus, eu já posso ver Deus enviando a cura. No momento certo vai chegar. E a pessoa consegue sair da situação porque ela exercita a fé. Mas qual é a diferença da fé, é essa que eu estou falando, apenas de um pensamento positivo? Deixa eu dar um exemplo para você. O seu time de futebol preferido, o time que representa a sua nação, ela está lá disputando a partida. Está 0-0, você está torcendo. Está perdendo de 1-0, você continua torcendo. Daqui a pouco seu time empata o jogo, você continua torcendo. Daqui a pouco seu time leva mais um gol, você continua torcendo até o último minuto da prorrogação, até o último segundo, instante, até o apito final, você continua torcendo. Às vezes o seu time ganha, às vezes empata e às vezes perde. Isso é pensar positivo. Pensamento positivo é quando você torce, você pensa positivo que uma coisa vai dar certo, e você fica torcendo, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Você precisa torcer para dar certo. A fé não necessita de torcida. A fé, quando você exercita a fé, você não precisa torcer para dar certo. Você não precisa ficar falando, vai dar certo, não, vai que vai dar certo. Você não precisa disso, você só precisa pensar na vitória, visualizar na sua mente lá na frente, no mundo espiritual, lá no futuro, no mundo material, o resultado positivo, sabe? O resultado positivo, ele é não somente ligado ao pensamento positivo, mas à fé positiva. Então, aquela pergunta que fizemos no início, você pode sim ter fé e pensamento positivo, mas se tiver só o pensamento positivo, fatalmente não vai dar resultado.
não pela fé. Pode até ser uma coincidência do seu time ganhar, mas não representa uma fé verdadeira. Então, em qualquer área da sua vida, seja na saúde, seja na família, seja financeiramente, seja em resultados que você necessite, transformar algo que parece que não tem mais solução, qualquer coisa, através da fé, é possível, porque o Senhor Jesus disse assim na sua palavra. A palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível para Deus realizar. No mundo da fé, tudo é possível. Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: sai daqui e vai para lá. Direi a esse monte: olha, lança-te no mar, e ele vai. Os montes representam os problemas, situações, provações que talvez você esteja passando nesse momento. Acredite pela fé, visualize pela fé. Abandone as palavras negativas. Palavras negativas atraem coisas negativas. Palavras positivas vai atrair resultados positivos. Por quê? Porque a fé trabalha no campo das palavras positivas e não negativas. Vamos dar um exemplo aqui. Um acidente de automóvel, onde 2 carros se chocam, praticamente perca total, mas ninguém se feriu. Aí um dos condutores sai do carro e começa a se lamentar. Ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Foram 30 anos de economia, foram 30 anos de fundo de garantia que eu usei para comprar esse carro. Nunca mais vou ter condição. Eu não tenho mais condição de comprar, não tinha seguro. E, ó azar, ó vida, ó céus, não tem mais jeito. O que eu vou fazer agora? O outro condutor, que também teve perca total, ele está dizendo assim: olha, graças a Deus que ninguém se machucou, bens materiais, a gente compra outro. A gente luta, não tem condição agora, mas Deus vai dar uma solução, Deus vai abrir portas, a gente compra outro. A gente avança, conquistou uma vez, conquista duas, sem problema. Graças a Deus que não aconteceu nada. Viram a diferença? Um se lamentando e já dizendo que nunca mais ia conseguir. O outro, talvez até em condições piores financeiramente, mas ele estava com um pensamento positivo e fé que conseguiria outro, agradecendo por Deus ter livrado as suas vidas, com saúde, com força, vão trabalhar e vão conquistar novamente outros bens materiais. Então essa é a diferença, aquele que olha negativo e vê só as impossibilidades, e aquele que se vê mesmo no vale da sombra da morte, mas ele se sente seguro. Ele diz como salmista: nada temerei, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você. Prezado amigo, tenha fé, pense positivo, mas não tenha só pensamento positivo. Trabalhe o campo da fé. Pensamento positivo é aquele que você precisa torcer e esquece de outras virtudes, esquece de olhar positivamente e falar palavras boas. Olha, não saia da sua boca palavras torpes, palavras ruins, não saia da sua boca palavras negativas que só trarão frustrações para a sua vida. Traga as palavras boas, mesmo sentindo no momento terrível, você alimente a sua fé. Como que alimenta a fé? Como exercita a fé? Deixa eu te ensinar a exercitar a fé. Mesmo naquela hora mais difícil, você diz assim com sua boca, com suas palavras. Você diz assim: vai dar certo. Vai dar certo, isso vai dar certo. Na hora certa, Deus vai interferir. Na hora certa, Deus vai entrar com um milagre. Na hora certa, Deus vai entrar com uma cura. Na hora certa, Deus vai entrar com uma transformação, com uma libertação. Deus vai transformar todas as coisas. Olha José, antes de ser governador, o que ele teve que passar? Você conhece a história de José na Bíblia? Ele nasceu, cresceu, já foi lá para o palácio, lá no Egito, ser governador. Olha o caminho que ele teve que passar. Olha Davi, mesmo tendo sido ungido rei já pelo profeta Samuel, passou 10 anos fugindo do rei Saul, querendo matá-lo, vivendo em cavernas, para depois assumir o trono. Olha o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Maria, mãe do Senhor Jesus, quando recebeu a visita do anjo e disse: olha, o Salvador do mundo vai nascer através de você. O Salvador do mundo está sendo gerado em você. No entanto, quando ela foi procurar hospedaria, foi procurar uma pensão, foi procurar um hotel da época para ter um repouso e ali nascer a criança, o que ela achou? Um estábulo, uma estrebaria, um lugar onde vivia animais, onde o animal é criado para comer, cheirando fezes de animais, cheirando capim de animais, cheirando o próprio animal. Foi ali.
Ela podia ter se desanimado, ela podia ter dito assim, mas Senhor, o Senhor dissesse para mim, através do anjo, que é o Salvador do mundo. Olha, ele está nascendo, tinha que nascer no palácio. Olha o exemplo. Jesus nasceu numa estrebaria, mas o seu objetivo era a glória, era o reino. O seu objetivo era o reino. Então, mesmo que você esteja passando por um momento difícil agora, nesse exato momento, visualize a solução no futuro. Não fique torcendo para dar certo. Torcer para dar certo é só pensamento positivo. Pode dar ou pode não dar. A grande probabilidade é que não dê. Ou por uma coincidência inacreditável também aconteça. Mas não fique só pensando positivo. É bom pensar positivo, mas exercite a fé. Visualize aquilo que você precisa estar buscando de Deus agora. Procure enxergar na sua mente aquilo que você está buscando como se fosse algo que já exista, que já existe. Está lá no mundo espiritual. Sabe quando você compra, só como exemplo aqui, você compra um carro diretamente da concessionária, zero, aquele carro não está lá ainda, ele vai chegar. Vai chegar aquele carro que você quis, especificou os detalhes, a cor, fez a compra, e você já visualiza. E ele está lá na fábrica, sendo feito, ou já feito, recebendo um polimento, acertando documentações necessárias, vai colocar no caminhão cegonha e vai vir para entregar na concessionária e você vai buscar na concessionária. A fé age dessa maneira. Aquilo que você precisa, seja lá o que for, você já pode observar através da sua mente, visualize. Já está sendo fabricado ou foi fabricado no mundo espiritual e está sendo entregue para você. É importante você exercitar a sua fé. Perceberam a diferença? Não precisa ficar torcendo, apenas visualize. Aquilo que você pediu para Deus já foi fabricado no mundo espiritual. E agora, no momento certo, na hora certa, porque a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado. Está lá em Eclesiastes. Para todas as coisas debaixo do céu tem um tempo determinado. No tempo certo, Deus trará a sua bênção, seja lá como for, e de maneira que nós nem imaginamos como será. Ficamos por aqui hoje com mais esse vídeo, espero ter ajudado você, espero que você tenha a verdadeira fé, pense positivo também, mas não esqueça da verdadeira fé, que é o mais importante. Assista os nossos vídeos anteriores e posteriores. Deus te abençoe. Fica com Deus. Fica na paz.